Nos primeiros capítulos da Bíblia existe um mistério que quase ninguém percebe. Antes de qualquer coisa ser criada, está escrito que Deus pairava sobre as águas. Mas, que águas eram essas? Não existiam oceanos ainda. Então por que a Bíblia começa com água? Segundo os ensinamentos de Neville Goddard, essa água não é literal. Ela é a sua própria mente. A Bíblia inteira, de livro de Gênesis até livro de Apocalipse, revela um segredo extraordinário. Aquilo que você contempla na sua mente, eventualmente se tornará a sua realidade. Nesta palestra profunda chamada Água Viva, Neville revela que a mente humana é o espelho onde Deus cria o mundo. E se você aprender a aquietar essa água interior, você poderá refletir sobre qualquer realidade que desejar. Hoje você vai saber o verdadeiro significado da água na Bíblia. Por que Jesus falou sobre água viva? E como usar sua imaginação para transformar completamente sua vida. Prepare-se. Porque depois desse vídeo você nunca mais verá sua mente da mesma forma. O primeiro símbolo que encontramos na Bíblia é o da água. Ele está no segundo versículo do primeiro capítulo de Gênesis. Antes de seu primeiro ato criativo, Deus pairava sobre a face das águas e disse: haja luz, e houve luz. A água é um símbolo muito precioso para mim por causa da minha primeira visão, aos 7 anos de idade. Mas que água é essa de que ele fala? Aqui, no capítulo 2, versículo 13 de Jeremias, lemos: o meu povo cometeu 2 males, e abandonou-me, a mim, a fonte de águas vivas, e cavou para si cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Aqui, ele se define como a água viva. No capítulo 4, versículo 10 de João, lemos: se vocês conhecessem o dom de Deus e quem está pedindo água a vocês, vocês lhe teriam pedido e ele lhes teria dado água viva. Aqui encontramos a mesma água viva. Ele está dizendo que tem o poder de dar a vocês a água viva, que Deus definiu como sendo a si mesmo. Então, o que é a água viva? Aqui, ouçam com atenção, pois agora temos a verdade. E isso está no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 19. Como na água o rosto reflete o rosto, assim a mente do homem reflete o homem. Agora vemos o que é a água. Assim como na água o rosto reflete o rosto, assim a mente do homem reflete o homem, e não a mente. A mente é apenas um refletor, ela reflete o homem, o poder operante. Ele tem a água viva. Blake, de quem tenho grande apreço e sobre quem falo constantemente, teve sua primeira visão, aos 8 ou 9 anos, de uma árvore de anjos. Ele contou aos pais que acabará de ver uma árvore cheia de anjos. Seu pai, querendo torná-lo um menino sensato, preparou-se para lhe dar uma boa surra. Felizmente para Blake, sua mãe interveio e o salvou. Talvez seja para isso que servem as mães, para nos proteger de nossos pais violentos. Contudo, ele não apanhou, pois o pai queria torná-lo um cidadão razoável, sensato e íntegro, e ele estava vendo anjos em uma árvore. Essa é a lembrança mais antiga que temos de Blake, de tudo o que foi dito sobre ele, e a última lembrança é de uma vizinha que estava presente em seu leito de morte. Depois, ela voltou para casa e contou aos parentes que havia presenciado a morte não de um homem, mas de um anjo abençoado. Foi isso que Blake ensinou por toda a vida. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos. E aqui uma vizinha pôde dizer que viu a morte não de um homem, mas de um anjo abençoado. Não, ele não se tornou isso imediatamente. E, sem dúvida, houve inúmeros momentos em sua vida, ao longo dos 70 anos que viveu, em que houve muitos momentos nada angelicais, se você ler a história de Blake com atenção, mas, no fim, ele realizou aquilo que contemplou. Em todo o seu maior poema, Jerusalém, esse pensamento permeia as 100 páginas. Eles se tornam aquilo que contemplam. Nós nos tornamos, cada um de nós. E então, qual é o seu conceito de si mesmo hoje? Seu conceito é realmente o que deveria ser? Um filho de Deus ou um filho da Sra. Brown? Por mais doce e adorável que a Sra. Brown seja, por mais doces e adoráveis que seus pais sejam neste mundo,
Nada se compara ao conceito que você poderia ter de si mesmo, que é: eu sou o Filho de Deus. Se esse for realmente o seu conceito de si mesmo, e você olhar no espelho da sua mente e contemplar tal conceito de si mesmo, ele pode não aparecer imediatamente no seu mundo, mas aparecerá. Pois, por esta lei, nos tornamos aquilo que contemplamos. Sei que, aos 7 anos, minha primeira visão foi a da água. Costumava me assustar. Acontecia uma vez por mês até eu chegar à puberdade. Eu sempre sabia quando ia acontecer por causa daquela sensação que se acumulava em mim durante o dia. E sempre se repetia. Eu me tornava um oceano infinito, e ainda assim eu era uma onda se movendo sobre o seio desse oceano. Durante aquele intervalo da noite, eu era tanto oceano quanto onda. E como onda, eu era lançado ao ar e depois recebido de volta no seio daquele oceano. Era uma experiência assustadora. Mas o oceano era um oceano muito furioso, um oceano turbulento. E então passou quando cheguei à puberdade. Então, fui tomado por outro conceito de oceano, e desta vez, o oceano era água viva. Isso foi quando eu tinha 20 e poucos anos, talvez 20 ou 21, na cidade de Larchmont, em Nova York. Naquela noite em questão, enquanto eu me desvanecia deste mundo, tornei-me um com uma imensidão, eu não tinha circunferência e tudo era luz dourada líquida. Mas não uma luz raivosa, era uma luz suave e pulsante. Tudo era suave e pulsante, e eu era isso e não havia nada além disso. Não havia onda agora, havia integração, integração completa. Eu era uma luz líquida dourada pulsante e viva. Durou a noite toda. Pois quando acordei de manhã, o livro que eu estava lendo estava sobre o meu peito, um livro muito grande e pesado, provando que eu não havia me mexido enquanto dormia. Devo ter estado em transe. Devo ter entrado em algum estado catalético em algum momento do início da noite, pois a cama estava praticamente imóvel, intocada. O sol já havia nascido e a lâmpada de leitura ainda estava acesa. Devo ter passado 8 ou 9 horas em um profundo estado de catalepsia, nesse oceano infinito de luz dourada, pulsante e líquida. Mas agora, o espelho assumiu uma forma diferente. Em um espelho assim, você podia ver o que queria ver. Em um espelho assim, a imagem não era distorcida, como quando eu tinha 7 anos, aquela era uma imagem distorcida. Eu não conseguia ver nada em um espelho assim, era turbulento demais. Mas então chegou aquele momento em que eu realmente o busquei. Como nos é dito em Jeremias: se vocês me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês. E então restaurarei a sua sorte. Jeremias 29 versículo 13. Se vocês realmente me buscarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Então, toda a sorte que parece ter desaparecido será restaurada. E assim, todos podem encontrá-lo. Todos o encontrarão quando tiverem sede de encontrá-lo, pois há uma sede que somente uma experiência com Deus pode saciar. Nada no mundo pode saciá-la, a não ser uma experiência com Deus. Então, aqui esta noite, esta água viva é a sua mente. Você não é mente, você é Deus. Deus se move sobre a face das águas, e nos é dito naquele capítulo 27, versículo 19, que acabei de citar, que assim como na água a face responde à face, a mente do homem reflete o homem. E esse homem é uma mente, a mente reflete o homem. O homem é Deus. Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Então, quando você olha para sua mente, o que você vê em si mesmo? Seja o que for que você se veja sendo, embora isso possa não se manifestar no presente imediato em seu mundo, se você for fiel à visão, nenhum poder neste mundo poderá impedi-lo de manifestá-la no mundo. Nenhum poder. Então, nas palavras de Blake, e ele foi fiel à visão divina em tempos de dificuldade. Todos os problemas do mundo, os mares turbulentos do mundo, não perturbaram a visão. Ele contemplou a visão de um anjo, um verdadeiro anjo. Dizem que ele era louco. Ouvi isso aqui recentemente. Minha esposa disse que alguém que veio aqui perguntou a um dos professores da cidade o que ele achava de Blake, e ele respondeu: ah, bem,
aquele homem era louco. Ele é insano. Ora, Blake tinha todos os atributos da insanidade, todas as qualidades da insanidade, mas nenhuma de suas desvantagens, nenhuma. Quem dera todos nós fossemos tão loucos quanto ele. Se fossemos tão loucos quanto ele, então veríamos o que ele viu. Ele não era louco. Ele realmente viu a visão dupla. Ele viu a visão tríplice. Ele viu a visão quádrupla. A visão quádrupla será o tema da minha palestra de terça-feira à noite, quando falar sobre o poder miraculoso do apego, que essa é a visão quádrupla. Mas ele sempre teve uma visão dupla. Para ele, nada era simplesmente o que aparecia aos sentidos. Uma árvore não era apenas uma árvore. Isso era o que ele chamava de visão única, o sono de Newton, o sono dos cientistas, onde, bem, a lua não é uma lua, o sol é apenas um sol, um corpo em chamas. Para ele, eram simplesmente anjos proclamando a glória de Deus. Então ele olhava para um cardo, não era apenas um cardo, um velho grisalho. Não importava o que ele visse, ele o via duplamente, tudo continha outra imagem, até que finalmente ele pudesse alcançar a visão quádrupla, e essa é a visão perfeita. Mas aqui, quando você aceita a mente não como algo insignificante que o mundo exterior quer moldar, mas como um mero espelho, deixe-a como um espelho e determine o que você quer ver ao se olhar no espelho e se conceba como um com Deus. E ao se olhar no espelho da sua própria mente, acreditando plenamente que você é ele, como todos os espelhos, a imagem não mudará, ela apenas a refletirá. E chegará o dia em que você será recompensado com experiências reais que comprovarão, para sua própria satisfação, que sua imagem é verdadeira. Você possui todas as experiências registradas nas Escrituras. Pois o espelho apenas reflete você. Portanto, se a sua autoimagem for a de uma pessoa pequena, derrotada, pobre e insegura, como você a vê, você só encontrará a confirmação disso. Esta noite você pode se dar qualquer presente deste mundo. Se você soubesse o dom de Deus e quem Ele é, dizendo: dê-me um sonho, você pediria a Ele e Ele lhe daria a água viva. Não apenas água da qual você teria sede novamente, mas água viva. Se você realmente acredita que é assim que funciona, que você não precisa de nada neste mundo, você tem o espelho. Basta estabilizá-lo. Como diz o Salmo 23, ele nos guia para junto das águas tranquilas, a não águas estagnadas, águas calmas que refletem a luz. Ele restaura minha alma dessa maneira. Então ele me guia para junto das águas tranquilas. E assim a mente se aquieta. Não estou ansioso, não estou preocupado, e sei que se eu olhar para dentro da minha mente e te ver como eu gostaria de te ver, e me convencer e me persuadir da realidade dessa imagem sua, não preciso fazer nada para que isso aconteça, simplesmente acontece. Se revela no seu próprio tempo, e então você se conforma à imagem que tenho de você na minha mente. Portanto, o espelho reflete apenas os conceitos que tenho em mim. Não você, mas sim o conceito que tenho de você, ao qual devo ser fiel. Se eu cultivar o conceito mais nobre de você e dos outros no meu mundo, e permanecer fiel à minha visão, não haverá poder no mundo que possa impedir que ela se manifeste no meu mundo. Então, aqui, este símbolo da água é realmente muito, muito próximo de mim. Porque eu volto no tempo, ao início de tudo, recapitulamos tudo o que foi dito nas Escrituras, e a primeira imagem é a água, e minha primeira visão foi a da água. Não consigo descrever o quão assustadora foi até eu chegar à puberdade, e então ela desapareceu. Depois, retornou quando eu entrei na casa dos 20 anos, mas desta vez a água não era turbulenta, era viva, água realmente viva. Eu era a única coisa, e eu era tudo. E, no entanto, não havia mundo, não havia nada, apenas luz viva, pulsante, brilhante, dourada, luz infinita. E então eu soube, mais tarde, que dentro disso eu poderia ver qualquer coisa que eu quisesse ver, e vendo isso, nenhum poder no mundo poderia impedir que acontecesse. E então, porque você não é um sábio, você não tem a formação acadêmica, você não tem essas coisas para apoiar suas afirmações, mas nenhum poder pode perturbar isso. Pois essas experiências pertencem a uma região muito mais profunda e real do que aquela habitada pelo intelecto. Portanto,
Todos os argumentos do mundo que elas levantam não podem perturbá-la, não importa o que digam. E assim surge a eterna questão: o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Essa pergunta tem atormentado a mente de inúmeras pessoas, tentando descobrir qual veio primeiro. Pois a razão nos diz que não se pode ter uma galinha sem um ovo, e como se pode ter um ovo sem uma galinha? Então, qual veio primeiro? O eterno problema. Você pode resolvê-lo num instante com a imaginação. Essa é uma pergunta tola, e qualquer tentativa humana de respondê-la também é uma resposta tola. Eles vieram um do outro. Eu vim de Deus, e Deus veio de mim. Eu sou como o ovo. E de Deus, eu caí. Ele me fez cair, assim como a galinha faz o ovo cair. Esse é o fim da doutrina da queda, nenhuma outra queda. E então, desse estado, eu simplesmente me acendi, como uma galinha saindo do ovo. E esse é o fim da doutrina da evolução, e eu sou um com o próprio ser em quem eu era antes de cair dele. Então todos nós caímos, um destino predeterminado, como nos é dito no primeiro capítulo, versículo 4 de Efésios. Ele me escolheu em si mesmo antes da fundação do mundo. Sim, ele me escolheu em si mesmo antes da fundação do mundo. E então, quando todas as coisas estavam preparadas, como um ninho, pois é isso que o mundo é, todas essas galáxias, como um ninho, ele me deixa cair. Eu caio sobre Deus, direto no ninho, e após a incubação, eu, por um esforço interno, saio. E assim, essa casca de ovo é como o seu crânio. É selada, assim como o seu crânio é selado, e dentro dela está tudo o que era o seu aparente Criador, nada mais, nada menos. Quando tudo estiver completo, você sairá. Quando sair, você será um com Deus, assim como Deus, contendo em si o mesmo poder de se gerar e deixar seu próprio ser nas galáxias e permitir que deuses apareçam. Então, somente a imaginação pode preencher essa lacuna entre o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Não, eles são um só, eles vêm um do outro. Como nos é dito no capítulo 3, versículo 16 de Gálatas. Assim, do homem procede Cristo. E vosso descendente, que é Cristo. Eu sei que o mundo inteiro ensina algo diferente disso. Mas, para mim, a religião começa com a revelação e depois cai no dogma, no eclesiasticismo, nos rituais, em todas essas coisas externas e aí permanece presa. Mas essa não é a verdade. A verdade é a visão. Conte a visão exatamente como lhe foi dada. Se não fizer sentido para aqueles que a ouvem, conte-a sem distorção, conte-a exatamente como veio. Se eles não a entenderem, não a modifique para que a entendam. Conte-a exatamente como veio. E foi exatamente assim que aconteceu. Assim como dizem, nós nos tornamos aquilo que contemplamos, estou tentando encorajá-lo a criar uma imagem esta noite. Pode ser que essa imagem que você criar esta noite precise de apenas um dia, uma semana ou um mês para se materializar. Não sei o intervalo de tempo. Mas imagine um conceito belo e nobre de si mesmo, onde você contribui para o bem do mundo. Onde você realmente contribui e se sente puro e pleno nessa contribuição. Como seria se fosse verdade? Bem, agora olhe com os olhos da sua mente e veja-se como esse ser que contribuiu. Pois você pode se conceber como esse ser. Se puder, olhe até sentir a emoção de ser esse ser. Agora, de uma forma que ninguém sabe, isso se manifestará, porque dessa sua própria visão surgirá tudo o que for necessário para externalizá-la em seu mundo. Você pode ser qualquer coisa que desejar neste mundo, se souber como se mover sobre a superfície das águas, e a superfície das águas nada mais é do que se mover sobre a sua própria mente, só isso. Você não discute com ninguém. Não pede ajuda a ninguém. Simplesmente olha para o seu próprio ser e se imagina como o homem, como já sendo aquele homem ou aquela mulher que deseja ser. E não pergunta a ninguém se é possível. Se o que você quer é riqueza, que seja riqueza. Se o que você quer é reconhecimento, que seja reconhecimento. Se o que você quer é um aumento nos talentos que você já expressa, que seja um aumento nos talentos. Não importa o que seja.
Imagine-se como já sendo o ser que você gostaria de ser e, ao se imaginar assim, busque confirmação. Se não houvesse reflexo neste mundo, ninguém saberia como ele é. Então Deus cria um refletor imediatamente. É a mente, chama-se água. Mas então, em Provérbios, ele nos explica o que quer dizer com água, dizendo: como o rosto na água reflete a si mesmo, assim a mente do homem reflete o homem. 27 versículo 19. Não reflete a mente, mas reflete o homem. Então, o que esse homem é para si mesmo? Observe sua mente. Ao olhar para dentro de si, você verá refletido nela, que é apenas um espelho, o que ele é para si mesmo, e pela lei de que todas as coisas se tornam aquilo que contemplam, ele não pode deixar de se tornar esse homem. Ele não pode evitar. Portanto, eu lhes digo, sonhem nobremente, sonhem com os estados mais idealistas do mundo e permaneçam fiéis aos seus sonhos, como se já fossem realidade. E se fizerem isso, eles se realizarão sem a ajuda de nenhum ser no mundo. Vocês não precisam de nada. Você não precisa de ninguém para te ajudar, você se tornará exatamente aquilo que imaginou ser. Então, essa água viva não é algo estranho que ele vai te dar. Ele vai te dar a mensagem, é isso que ele vai te dar. Ele vai te contar tudo sobre você mesmo. Se você tem sede de ser diferente do que é, peça a ele está dentro de você, e conte a ele. Ele lhe dará água viva, algo tão vivo que reflete exatamente o que você é. Nada turbulento, eu passei pelo estado turbulento. Sem dúvida, foi exatamente isso que o homem em seu estágio inicial passou, onde não conseguia ver nada refletido. Ele só via confusão e turbulência. Então chegou aquele momento em seu tempo em que ele conseguiu acalmar a mente, e a mente assumiu uma qualidade viva e se tornou água viva. Mas pegue o homem primitivo. Ele não consegue conceber que qualquer coisa que ele esteja fazendo seja causadora das coisas que estão acontecendo em seu mundo. Ele não consegue conceber porque não consegue ver nenhum reflexo em sua mente, porque a mente não está quieta, a mente é muito turbulenta. Mas quando o homem controla essa mente, ele se afasta daquele mar tempestuoso e violento, que eu experimentei quando tinha 7 anos, e se volta para aquela luz viva, pulsante, mais refletora, onde ele se vê ao olhar para ela. Porque, ao observá-la, coisas estranhas acontecem. Certo dia, enquanto lia ou contemplava uma imagem semelhante à que estava no livro que eu lia naquela noite, quando adormeci, pois eu estava lendo a vida de Buda quando isso aconteceu pela primeira vez, naquela mesma noite, não lendo o livro de Buda, mas contemplando-o, diante dos meus olhos surgiu um enorme pedaço de sílex. E então, sem nenhum esforço da minha parte, ele se quebrou em muitos fragmentos pequenos, e mãos invisíveis o moldaram na mais bela figura meditativa, semelhante a um Buda, meditando. Ao me aproximar e observá-la, eu me via refletido. Eu era aquilo que contemplava. E que emoção! Ali estava aquela figura oriental sentada na mesma postura de um Buda, a pequena estátua de Buda, feita daquele sílex. Ao me ver refletido, percebi que eu era a figura que contemplava, ela brilhou intensamente. Quando atingiu a intensidade máxima de luz, explodiu, e então eu voltei ao ponto de partida. Este espelho da mente reflete perfeitamente o que você faz. E então eu lhe digo, experimente. Experimente esta noite. Imagine uma imagem gloriosa de si mesmo, imagine uma imagem de um amigo, imagine uma imagem do seu pai, da sua mãe e do seu filho, e permaneça fiel à imagem que você tem deles. Faça isso sem que eles saibam, faça isso sem o consentimento deles, e simplesmente mantenha essa imagem em sua mente até que você possa vê-la claramente. Você não precisa fazer nada além disso, apenas veja-a claramente em sua mente e então deixe-a lá. De uma maneira que ninguém sabe e que você não conseguiria conceber conscientemente, ela acontecerá. Agora, bem no final do livro, o capítulo 22 do Apocalipse, nos traz de volta ao ponto de partida, em Gênesis. Todos nós fomos convidados a vir, aqueles que têm sede, a vir e tomar de graça. Tomar o quê? Tomar esta água viva. Assim, todos os 66 livros são permeados por esta água viva. E quando chegamos ao último capítulo,
quase o último versículo, o versículo 17 do capítulo 22 do Apocalipse, mais uma vez ele retoma o tema desta água viva. Portanto, todos são convidados a vir e beber de graça, comprá-la sem dinheiro e tomá-la. Qualquer pessoa que me ouça esta noite, você a tem, então não lhe custará nada experimentá-la. Você não precisa de mais nada além da determinação de ser algo diferente do que você é, algo grandioso, algo nobre, algo maravilhoso. Então, em sua mente, visualize-se como essa pessoa. Uma boa maneira de se ver dessa forma é trazer um amigo à sua mente e pedir que ele, através de sua expressão facial, tom de voz e palavras, confirme que vê em você esse ser. Deixe-o te ver e, então, imagine a expressão dele. Uma de completa satisfação, se for um amigo verdadeiro, sem inveja, se for um amigo de verdade, mas com orgulho no rosto por ter você como amigo e se orgulhar das suas conquistas. Se quiser, pode ir além e ter uma conversa mental com ele, partindo do pressuposto de que ele realmente vê e aprova essa pessoa que você se tornou. Isso lhe mostrará o que você veria se não tivesse essa imagem refletida em sua mente, o que você veria no fundo do seu ser. Você verá o mesmo ser que ele vê. Então, escolha um amigo e use-o para confirmar essa imagem de si mesmo. E posso lhe dizer, você se surpreenderá com o resultado. Mas você precisa querer essa pessoa. Até mesmo aquele que me busca de todo o coração, me encontrará, e eu lhe restituirei toda a sua fortuna. Mas você precisa procurá-lo. Mais tudo. Eu preciso realmente desejá-lo de todo o meu coração. Quando eu o desejar, mas realmente o desejar, eu o encontrarei. Então você tem aquela enorme satisfação de que, na verdade, não importa se todos os sábios do mundo se levantassem em oposição, não faria diferença alguma. Você não está falando desta esfera. Não está falando de algo que se possa ver com um telescópio ou um microscópio, não pode ser visto por nenhum instrumento feito pelo homem. É algo completamente fora do alcance de telescópios e microscópios. Então você simplesmente olha diretamente para ela e a vê. Quando você se torna isso, a razão intervirá e tentará justificá-lo, e todos os sábios dirão. Mas você sabe que isso teria acontecido de qualquer maneira. Veja, você conheceu fulano de tal, e então ele, por sua vez, apresentou você a Cicrano, então você teve sorte. E porque você teve sorte, você se tornará isso. Mas não espere que outra pessoa faça isso por você. E então eles sempre tentarão minimizar o funcionamento desse poder maravilhoso. Mas eu lhes digo que nunca falha. Nunca falha. Todos estão convidados. O capítulo 55 de Isaías, o primeiro versículo, ó, todos os que têm sede, venham às águas, mas todos. Sem limitações, não apenas aqueles de uma determinada raça ou tribo, mas todos que têm sede, venham à água. E não há preço. Venham e tomem dela sem dinheiro, sem preço. Portanto, todos estão convidados se tiverem sede de vir a esta água. Assim, ao longo de todos os 66 livros, tudo é permeado por esta água fantástica, e a água é a sua própria mente maravilhosa. Aquele que a contempla de manhã, ao meio-dia e à noite é o homem que você realmente é, e esse homem está destinado a um dia despertar e se encontrar como Deus. Sim, você caiu, deliberadamente. Deus permitiu que você caísse, pois o nome Yod-Revalre, o verbo Revalre, significa cair ou, causalmente, fazer cair ou soprar o vento ou, causalmente, fazer o vento soprar ou movê-lo. E assim foi Deus, pois esse é o seu nome, Yod-Revalre, que, como a galinha, permitiu que o ovo caísse. Mas naquele ovo que foi fertilizado por Deus está ele mesmo, e então, após a incubação, ele, de dentro, faz um esforço, pois o plano está todo lá e o quebra. Então ele se ergue como uma galinha, capaz do mesmo poder criativo, da mesma criação, daquilo que aparentemente o trouxe à existência, uno com Deus, seu próprio gerador. Então, esta noite, se você tiver uma concordância bíblica e quiser aprofundar o assunto além desta hora, pegue-a e selecione a palavra água, e leia capítulo por capítulo para ver o que é dito sobre essa água maravilhosa. Primeiramente, o argumento no capítulo 4 de João, no momento em que ele fala dessa água. Bem,
Como você pode fazer isso? Você não tem balde, nem corda, e o poço é fundo. Você quer dizer que a água que você nos daria é melhor do que a água que eu posso tirar deste poço que nosso antepassado Jacó cavou para nós? E ele lhe diz: com esta água você terá sede novamente. A água que eu lhe darei será uma nova fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ela nunca mudará. Mas ela não conseguiu compreendê-lo completamente, e então ele revelou quem ele era para ela. O primeiro milagre realizado no Evangelho de João é a transformação da água em vinho, em outras palavras, em água viva. De um estado turbulento, você a transforma em algo vivo, uma água viva. Assim nos é dito, na primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Não beba mais água, use um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas muitas aflições. Versículo 23. Não tem nada a ver com o vinho que você e eu apreciaríamos com uma boa refeição. Mas você para de simplesmente absorver o que fazer e se torna um agente, e faz. Então pare de beber água. Pare de simplesmente absorver notícias de manhã, à tarde e à noite sobre o que você deve fazer para se tornar o que você gostaria de ser, e então torne-se um agente, e faça. Assim você transforma a água em vinho. Então, o primeiro milagre realizado no Evangelho de João, que está no capítulo 2, foi quando ele encheu jarros de pedra com água e, desta vez, não tirou água, mas vinho, água viva. Pois é isso que o vinho é, já algo vivo. E assim ele o transformou em algo que realmente vive na vida do homem. Portanto, se alguém sair daqui esta noite, usando vinho para o estômago e não simplesmente absorvendo as notícias, para ouvir o que ouviu esta noite e não praticá-lo, ainda estará bebendo água. Mas se você sair e nunca mais voltar aqui porque seus hábitos mudam no mundo e você vai para outro lugar, mas não se esquecer do que ouviu, e não se esquecer, mas aplicar o que ouviu, então estará bebendo vinho. Estará colocando em prática, não importa onde esteja no mundo, e ao colocar em prática, obterá os resultados que cumprem a declaração de Tiago. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago 1 versículo 22. Então, torne-se um agente de ação, e ser um agente de ação significa colocar em prática o que você ouviu esta noite. Comece com um amigo. Pense em qualquer amigo que você ache que, esta noite, realmente poderia ser ajudado financeiramente, socialmente e fisicamente. Mas será que ele pode ser ajudado? Se você acha que ele pode ser ajudado, então ajude-o, visualize-o em sua mente, represente-o para si mesmo como ele deveria ser visto por todo o mundo, e acredite na realidade dessa imagem dele. Você está se movendo como Deus sobre a face das águas e criando assim como Deus criou no princípio. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1 versículo 3. Mas ele não fez nada até que pairasse sobre a face das águas. Então você pode caminhar pela rua e se mover sobre a superfície da água, andar de ônibus e fazer isso, sentar-se em silêncio e fazer isso. Mas ainda assim, a mente. Não importa como ele ou ela tenha parecido ser antes, esse é um pensamento muito perturbador se você tiver que lutar contra ele. Não importa quem eles foram, é como um oceano tempestuoso se eles não forem agradáveis, se as coisas não estiverem bem para eles. Então você não tenta fazer nada a respeito. Você simplesmente os traz à sua mente, como eles deveriam ser vistos por você, pelo mundo e por si mesmos. E assim você coloca essa imagem como o reflexo dessa maravilhosa água em movimento, que é a sua própria mente. Então você lê isso quando chega em casa. Assim como na água um rosto reflete outro rosto, a mente do homem reflete o homem. Como você pode contornar isso? A mente do homem reflete o homem. Então, um homem reclama que a sociedade não é gentil com ele, que o chefe no trabalho é cruel demais e que ele não ganha o suficiente? Ele está refletindo apenas o ser que ele concebe ser, e as pessoas em seu mundo são apenas um reflexo do padrão que ele estabeleceu dentro de si. Se ele não gosta do que está acontecendo porque são apenas reflexos, bem, então que ele reorganize as cartas, por assim dizer, e mude o conceito que tem de si mesmo. Mudando,
que ele seja fiel. Pois lembre-se daquele intervalo de tempo, como nos é dito no livro de Abacuque, capítulo 2. Toda visão tem o seu tempo determinado, ela amadurece e floresce. Se parece demorar, espere, ela certamente se cumprirá e não tardará. 2 Versículo 3. Assim, cada ovo tem um intervalo de tempo diferente para eclodir, o de uma galinha, 3 semanas, o de alguma outra ave, talvez um intervalo mais curto, o de outra ave, um intervalo mais longo. O mesmo acontece com os ovos que trazem ao mundo homens, ovelhas e gado. Há intervalos no tempo. E assim, a sua imagem esta noite de um amigo ou de si mesmo terá a sua hora marcada, e se você lhe for fiel e não a perturbar, ela amadurecerá e florescerá. Então, convido você a experimentar. E então você conhecerá este mistério da água, pois eu já lhes disse que a Bíblia é um mistério que não deve ser mantido em segredo, mas sim uma questão de natureza verdadeiramente misteriosa. Não há razão para pensar, nem por um instante, que ela deva ser mantida em segredo apenas para alguns de nós, conte-a a qualquer pessoa neste mundo. Mas a Bíblia não é o que nos é dito naquela passagem de Jeremias, capítulo 2, quando ele disse: O meu povo cometeu 2 males, e então ele declara o primeiro, como se afastaram dele, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Versículo 13. E essas cisternas rachadas são simplesmente todos os ismos do mundo, todos eles. Eles estão tentando tirar algo dessa cisterna rachada, e você não consegue. Para os homens que escreveram nossa Bíblia. E ninguém sabe quem são os autores, ninguém. Este trecho que citamos esta noite, de Gênesis, não há nenhum estudioso digno desse nome que escreva sobre este livro e que possua um manuscrito assinado. Há 3 cartas. Uma que ele chama de manuscrito J, a I e a P, e é só isso que eles têm para se basear, completamente sem assinatura. Não há identidade para os autores. Quem eram eles? Como vieram ao mundo? Nasceram como nós? Vieram mesmo como você e eu, através do ventre de uma mulher? Ou apareceram em nosso mundo, como eu, certa noite, muitos anos atrás, entrei em outro mundo, sem passar pelo ventre de uma mulher naquele mundo? Eu era tão real quanto este mundo, solidamente real. E então, ao sair da minha cama para aquele mundo, e não era esta terra, mas um mundo sólido como este, com pessoas vestidas como vocês estão vestidos. E se alguém tivesse me prendido lá e me obrigado a apresentar uma certidão de nascimento ou um documento de identidade aceito naquele mundo, eu não teria conseguido. Portanto, eu não estava lá por meio de um processo normal de nascimento físico. Eu retornei para cá sem ter retornado de nenhuma forma conhecida. Então, quem é I, quem é P e quem é J? Eles nos dão símbolos e letras, mas não temos como saber quem é o autor de Gênesis. Por mais que remontemos aos tempos antigos, não encontramos nenhum manuscrito que esses estudiosos catalogariam de alguma forma, a não ser que seja o manuscrito J, o manuscrito E ou o manuscrito P. Então, quem são esses autores fantásticos? Porque, mesmo se considerarmos a obra como literatura, não encontraremos nada maior que Gênesis. E em termos de visão, onde encontraríamos algo maior? Mas quem são os autores? Completamente desconhecidos para a mente mortal. Mas lá está, esses 50 capítulos maravilhosos. E tudo é permeado pela água. Nossos historiadores e professores da Bíblia tentam nos convencer de que a água era um recurso tão precioso no deserto, tão precioso onde tudo isso foi escrito, que por isso fizeram tanta água. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso? Então ele foi para o deserto para dar de beber ao seu rebanho, e o poço estava ali, coberto, então ele removeu a pedra e deu de beber ao rebanho. Depois de dar de beber ao rebanho, ele rolou a pedra de volta e cobriu o poço de Jacó. Então somos as ovelhas do seu pasto, não é? E somos regados por quem sabe regar e alimentar todas as ovelhas até que estejam completamente satisfeitas. E então, automaticamente, a pedra é removida. Quando alguém vem depois de você e lê o mesmo capítulo, é como um livro fechado.
Ele pega o livro, abre no capítulo 29 de Gênesis, lê a história da remoção da pedra e da rega dos rebanhos, e se pergunta: o que significa tudo isso? Se alguém sabe como remover a pedra e como, de fato, pegar essa água de significado psicológico e dá-la ao mundo, depois que o faz, automaticamente a pedra é removida. Quem vem depois e lê o mesmo capítulo não consegue interpretá-lo. É sempre um poço selado. Mas esta noite, vocês ouviram, e eu acho que vocês vão experimentar. Então, deixe-me esclarecer em instantes a água sobre a qual Deus se moveu, ele disse. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, essa água é a sua própria mente. Se esta noite ela estiver muito agitada porque vocês estão muito ansiosos, então é como um mar tempestuoso, um mar turbulento. Mas esperem um pouco, ela se tornará calma, água parada. Ainda correndo, pois está viva, mas calma o suficiente para refletir o ser que vocês querem ver. E então, a maneira de vê-lo é assumir que vocês são o que gostariam de ser. Tendo assumido isso, olhem e vejam o mundo refletir esse homem que vocês são, porque todos o veem. Tendo visto isso refletido nos rostos de seus amigos, deixem isso para lá. Simplesmente deixem. E essa é a queda. Essa semente que veio de vocês tem sua própria hora marcada, e ela crescerá e virá a este mundo. Então, experimente. E posso lhe dizer, depois que acontecer, porque vai acontecer, compartilhe comigo a boa notícia, contando-me como funcionou, para que eu, por minha vez, possa divulgá-la aqui e sejamos todos encorajados mutuamente pela nossa fé. Se funcionar para você, e funcionará, conte-me o que você fez e como funcionou, e então eu, por minha vez, contarei a todos os presentes. Eles, por sua vez, serão encorajados a prosseguir e a serem tão fiéis às suas visões quanto Blake foi, apesar de tudo que ele passou nesse intervalo. Pois a vida dele, como a de todo grande homem, é na verdade uma alegoria. A vida de cada pessoa no mundo é, na verdade, uma alegoria. As pessoas não se dão conta disso. Na vida de Blake, um dos momentos mais marcantes, que esse homem gentil e terno, incapaz de ferir uma mosca, ao retornar ao seu jardim um dia, encontrou um soldado bêbado, o pegou à força e o levou pela estrada. O homem então o processou, acusando-o de insultar o rei, uma ofensa terrível na Inglaterra, ainda mais naquela época. Esse homem inocente foi acusado porque um soldado bêbado queria se vingar. Foi um verdadeiro escândalo na Inglaterra. E então vemos essa história maravilhosa, um soldado sempre foi um símbolo de autoridade e um jardim, de criatividade, e aqui estava o jardim dele. Ele estava vendendo sua alma, naquele momento, a um homem que queria que ele se tornasse um retratista, algo que Blake não queria de jeito nenhum. Então, Blake estava vendendo sua alma, sua criatividade, a esse homem que tinha dinheiro, pois, fazendo esse trabalho, sua situação financeira melhoraria um pouco. Mas ele estava vendendo seu poder criativo, e ali estava, em seu jardim, o homem bêbado que representava a autoridade. Pois quem o empregava detinha a autoridade e o poder. E então ele quebrou esse paradigma e se recusou a fazer qualquer retrato e a não ter um único modelo no mundo. Ele nunca usou um modelo. Ele via o que queria pintar com a mesma clareza que qualquer modelo poderia ter neste mundo. Quando queria desenhar a alma de uma pulga, ele via a alma de uma pulga, e essa alma era a do homem. Pois a pulga é um inseto hematófago, mas os homens também são sanguessugas. Aqueles que empregam sem a devida remuneração, não estão eles sugando o sangue dos outros. Eles não se importam com o que acontece com você quando você volta para casa. Se você tem uma família de 12 pessoas e elas não estão bem alimentadas, eles não se importam, uma vez que seus lucros sejam grandes o suficiente. E se você os visse espiritualmente, assim como as pulgas, pois a pulga é simplesmente um inseto que bebe sangue. Eles estão sugando o sangue daqueles sem a devida recompensa, são sanguessugas. Quando Blake pintou sua maravilhosa pulga, a alma de uma pulga, o fantasma de uma pulga, você deveria ver aquela coisa monstruosa, mas é humana. Tudo é humano no mundo. E assim, a vida de qualquer grande homem, como Blake, é uma alegoria. Então, quando ele restaurou seu jardim,
o soldado apareceu. Blake acabou vencendo o caso. Todos sabiam que o homem estava cometendo perjúrio. Blake não diria nada contra a coroa, e isso foi comprovado. Mas, enquanto isso, ele passou pelo inferno para provar sua inocência. Esse foi o ponto de virada em sua vida, como a grande alegoria de sua vida. Aqui, seu primeiro pensamento no mundo foi uma árvore cheia de anjos e o último pensamento. Eu estava ao lado do leito de morte, não de um homem, mas vi a morte de um anjo abençoado. Então, o que começou como uma visão, ele realizou como homem, e viu um anjo quando criança e morreu como um anjo abençoado. Então, esta noite, você verá um ser nobre. Quando você partir deste mundo, parta como ele. Mas seu verdadeiro destino é Deus, pois somos um com Deus. Ele se tornou você para que você pudesse se tornar ele. Agora, vamos entrar no silêncio. Se você acredita no poder da imaginação, escreva nos comentários. Minha imaginação cria a realidade.